A paz do Senhor, irmão, como eu sei que Deus aceitou meu voto? Tenho pago os meus votos antes do cumprimento, mas nada muda. É complicado. Vou te mostrar um texto aqui e vou te dar algumas experiências minhas e alguns segredinhos. Vamos lá. Olha que interessante. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo, que foi um erro. Guarda isso aqui, ó, e não digas diante do anjo, que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? É uma pergunta. Então, como é que funciona isso, gente? Mas eu vou me atentar para a pergunta lá do irmão, né? Por que ele está fazendo um voto? Ele está cumprindo o voto antes de receber, tá? E não está acontecendo nada. Então, primeiro, isso que você está fazendo não é um voto. Porque voto, você só cumpre ele quando você recebe. Presta atenção. O que é um voto? Eu vou te dar aqui um exemplo. Você fala, Senhor, que nem uma certa vez eu ensinei para uma pessoa e funcionou. A pessoa trabalhava numa certa função e ela ganhava 2.000. Apareceu uma vaga para uma outra função para ganhar 3.000 e ela estava concorrendo lá com outras pessoas e essa pessoa estava necessitada, tinha que pagar dívidas. E eu falei para ela, faz um voto com Deus, que se você passar o seu primeiro salário, a diferença do primeiro salário, né, de 2 para 3, você entregaria na casa de Deus, né, na igreja onde ela ia, né? Ou seja, ela ia entregar uma oferta de R$1.000. Esse foi o voto que ela fez com Deus. E aí, ela passou em tudo, deu tudo certo, ela foi para a vaga. No primeiro mês que ela recebeu, ela pegou R$1.000, deu de oferta, continuou com os 2.000. Só lá no segundo mês foi que ela foi receber ali o salário completo. Então, o que acontece com o voto e esse anjo aí? Quando você faz um voto com Deus, isso serve para todas as coisas? Se você é servo de Deus, você baseia o seu voto pelo discernimento da palavra e pela guia do Espírito Santo, né? Você não vai votar com Deus qualquer coisa. Senhor, se o Senhor me der uma Ferrari, né? Tem que ter a guia de Deus para o que você vai pedir, coisas sinceras, coisas que vão edificar a sua vida, a sua família, né? É um voto sincero. E o voto, quando você faz um voto sincero e Deus se agrada desse voto, Deus chama um anjo e fala assim, eu me agradei daquele voto ali. Você vai lá e executa aquilo que a pessoa está pedindo. O anjo vai lá e executa. Quando o anjo executou aquilo, ele tem que voltar diante de Deus e falar, Senhor, eu cumpri o que o Senhor me mandou e eu trouxe aqui agora o voto, que foi a oferta que a pessoa ofereceu a ti, ou independente do voto que você tenha feito, o anjo, ele espera você pagar a sua parte. Se depois que você recebeu, você acha que o cumprimento do voto é muito difícil, eu não vou pagar não, porque eu acho que foi o acaso, não tem nada a ver com Deus. O anjo está ali esperando, olha lá, ó, não digas diante do anjo que foi um erro. O anjo volta para Deus e fala, Senhor, ele está falando que foi um erro, que foi o acaso, que foi isso, que foi aquilo, que não foi o Senhor não. O anjo tem que prestar contas, ele recebeu uma ordem. Sabe o que acontece com você? Olha lá, ó. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Deus se ira contra a sua atitude e aí ele começa a destruir a obra das suas mãos. Aquilo que você recebeu e até outras coisas que você está fazendo começa a dar errado porque você não pagou o voto. Mas no caso desse irmão, ele está fazendo o voto e está cumprindo antes. Gente, não se cumpre voto antes. Isso que você está fazendo é um ato de fé. O que é um ato de fé? Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso por mim. Mas eu creio tanto que o Senhor vai fazer, que eu já vou te dar uma oferta de fé, ou vou pagar o dízimo disso aqui.
Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, 16 anos no meu primeiro emprego, eu falei: Senhor, eu preciso dessa vaga, prepara um emprego para mim. E eu fazia uns biquinhos ali, né? E eu falei: eu já vou te dar o dízimo daquilo que eu quero ganhar. Isso não é um voto, isso é um ato de fé. Eu falei: eu creio tanto que o Senhor vai abrir essa porta, vai preparar esse emprego. Eu falei quanto eu queria ganhar, falei tudo para o Senhor. E eu dei o dízimo certinho. E eu ainda perguntei: aonde o Senhor quer que eu dê o dízimo? Naquele mesmo dia, meu primo me chamou para ir em uma igreja bem pobrezinha, em uma favela. E a igreja, o piso dela, né, era de chão, terra batida. E eu dei meu dízimo ali, que na época acho que foi R$ 50, né? Faz muito tempo isso aí, mais de 20 anos. Então, não é um voto, é um ato de fé. Como foi um ato de fé? Eu fiz esse ato de fé, já passou um mês, não aconteceu nada. Não importa, foi um ato de fé. Eu creio que o Senhor vai fazer. Não importa quando. Se você começa a duvidar, o ato de fé já não é mais um ato de fé. E se você paga o voto antes de Deus cumprir a parte dele, também não é um voto. Então, você está meio perdido no que você está fazendo. E aí, por que Deus pode não aceitar um voto? Deus vai analisar se aquilo que você está pedindo é bênção na sua vida ou não. Se vai contrário ao propósito de Deus na sua vida. Às vezes você está pedindo: Senhor, se o Senhor abençoar para eu me relacionar com aquela pessoa ali, eu vou fazer tal e tal coisa. Mas às vezes aquela pessoa é ruim para você, vai te prejudicar, não vai te ajudar em nada. Então, às vezes você está numa situação que está sendo tratado por Deus, né? Deus quer te usar de alguma forma, você está no tratamento de Deus. Só quem está no tratamento de Deus aí entende o que eu estou falando. Às vezes você está numa disciplina, fez uma coisa errada, o Senhor está te disciplinando. Aí você vai fazer um voto para Deus te dar uma bênção, e Deus olha para você e fala: mas rapaz, eu estou te disciplinando. Eu não vou te tirar daí de onde você está. Faz o voto que você quiser, eu não vou te tirar enquanto a disciplina não terminar, entendeu? Então, como é que você sabe se Deus aceitou o voto ou não? Primeiro, você vai sentir paz no seu coração quando você está orando. E segundo, aquilo que você pediu, ele vai fazer. Ele fazendo, você paga o voto. Nunca antes. No caso de voto, tá bom? Fica na paz.